O que deve vir em primeiro lugar em nossa vida? A palavra de Deus ou a unção do Espírito? Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Fernando Alencar e esta é a leitura do livro Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Capítulo 6. Ressuscitados com Cristo. No livro de Colossenses, Paulo escreve às igrejas em Colossos. Embora ele use palavras ligeiramente diferentes, ele diz as mesmas coisas que disse para os Efésios sobre o plano divino da redenção. Ele não prega uma mensagem nova ou diferente aos Colossenses. Colossenses 1, 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. No segundo capítulo, vemos que Cristo foi vivificado por Deus o Pai. Colossenses 2, 12 a 15. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O versículo 12 diz que fomos ressuscitados com Cristo, mediante a fé no poder de Deus. Note que foi o Pai que operou este poder. O versículo 13 nos diz que Deus não apenas nos ressuscitou no mesmo momento em que ressuscitou a Cristo, mas também perdoou nossos pecados. Quando Jesus, o justo, se entregou à morte, a dívida da lei que era contra nós foi paga. O Pai apagou as leis e mandamentos infringidos que estavam entre ele e nós. Ele cravou esta dívida cancelada na cruz de seu Filho. Paulo está dizendo aqui, em Colossenses, que foi Deus quem formulou o plano da redenção. Foi Deus quem levantou Jesus dos mortos. Foi Deus quem deu a Jesus um nome sobre todos os nomes. E foi Deus quem humilhou os principados demoníacos e poderes que se opuseram à ressurreição de Cristo. A morte é a penalidade para o pecado. Portanto, quando Cristo suportou a culpa do mundo na cruz, os poderes satânicos do ar procuraram exercer seus direitos e o mantiveram debaixo de seu poder. As chaves da autoridade. A Bíblia diz que Satanás tinha o poder da morte, mas Jesus a conquistou. Jesus diz em Apocalipse 1,18: E sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo tomou as chaves do diabo. Glória a Deus! As chaves pertencem ao autorizado. Essas são as chaves da autoridade. Antes de prosseguirmos com a leitura, preciso que me ajude com algo muito importante. Você já deve saber que propagar a palavra de Deus em nossos dias é uma necessidade extremamente urgente. E, infelizmente, há poucos se encarregando de fazê-lo de forma eficaz. Não sei como você tem se empenhado nessa tarefa, mas, sem dúvida, uma forma de contribuir com o avanço do reino hoje seria apoiar aqueles que estão na linha de frente. Há mais de 24 anos, eu tenho me dedicado ao trabalho de implantar igrejas, formar pastores e dirigir avivamentos. Nos últimos dias, porém, eu me voltei para a criação deste canal, onde publico a leitura de livros que promovam o avivamento da fé.
Nesse momento, a única fonte de sustento para este trabalho são as doações daqueles que, como nós, acreditam nesta obra. Por isso mesmo, eu convido você a plantar uma semente através do nosso Pix. 85999595787. Essa chave Pix também é o meu celular pessoal e o WhatsApp de contato. Desde já, eu me comprometo a orar por você, a orar pela sua colheita diante do nosso Pai. Que Deus o abençoe por sua prontidão. Que Deus recompense sua generosidade. Devemos lembrar que a morte física não é de Deus, é do inimigo. A morte continua sendo uma inimiga. A Bíblia diz que ela é o último inimigo a ser derrotado. Graças a Deus, este dia está chegando, mas você ainda não tem um corpo novo. Você encontrará pessoas que creem que viverão para sempre na carne e osso aqui embaixo, mas note que nenhum deles jamais conseguiu. Um colega argumentou comigo sobre essa crença e eu respondi: se Paulo jamais conseguiu, você deveria também deixar essa hipótese para lá. Não consigo entender como alguém poderia ser tão estúpido e crer que irá viver para sempre na carne, no seu corpo presente. Não, o corpo será transformado. Você não pode viver para sempre nesse corpo presente. A Bíblia nos diz quando será transformado, quando Jesus voltar. Em um momento, num piscar de olhos, os corpos dos cristãos que estiverem vivos serão transformados e se tornarão imortais. Até então, temos apenas um poder limitado sobre a morte. Depois de despojar os poderes demoníacos da autoridade que tinha sido deles, Cristo os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. A declaração de Paulo aqui se refere ao fato de que Cristo foi elevado acima dos seus inimigos e posto à destra do Pai. Um assunto que Paulo escreve no livro de Efésios, como vimos anteriormente. Novamente, Paulo está salientando a obra do Pai na subversão dos poderes satânicos e na derrota do próprio Satanás. Em Efésios também vimos que o Filho está sentado sobre estes poderes e tem a autoridade do trono de Deus. Mas é justamente nisso que a igreja como um todo tem falhado. Ela tem entendido que Jesus Cristo é o cabeça supremo da igreja, mas, ao mesmo tempo, tem falhado em compreender que o cabeça depende totalmente do corpo para cumprir seus planos, que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais e que sua autoridade sobre os poderes do ar é exercida através do corpo. Agora podemos entender como nunca antes o que Jesus quis dizer quando afirmou: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18:18. Isto é usar sua autoridade sobre a terra. Poucos de nós, de vez em quando, têm uma certa ideia do que seja autoridade. Alguns, de certa forma, tropeçam sobre a consciência da autoridade e a exercem sem perceber o que realmente estão fazendo. O que me fez começar a estudar nesta linha foi quando me fiz a seguinte pergunta: temos alguma autoridade que não sabemos? Quando comecei a estudar o assunto, descobri que temos autoridade, graças a Deus. Também descobri que o céu irá nos apoiar no que recusarmos e no que permitirmos. Temos permitido muitas coisas porque simplesmente não temos exercido nossa autoridade. Esta é a razão pela qual muitas vezes as coisas são como são. Não temos feito nada a respeito da circunstância. Estamos esperando por Deus, e Deus está esperando por nós, e Ele não fará nada até agirmos. Houve tempos em que eu orava sobre a morte de uma pessoa querida e o Senhor me disse: eu farei o que você me pedir para fazer. Em uma instância, pedi ao Senhor que desse mais 2 ou 3 anos àquela pessoa. Ele respondeu que daria somente porque eu lhe pedira. Ele me disse: nenhum pai terreno deseja fazer mais pelos seus filhos do que eu desejo, se meus filhos me deixassem fazer. Algumas pessoas pensam que Deus é um tirano sentado em seu trono segurando um mata-moscas gigante. No instante em que você faz algo errado, elas acreditam que Deus está pronto para arrebentá-lo em pedacinhos. Porém, esta não é uma imagem real sobre o Pai.
Os planos do Senhor estão sendo dificultados porque seu corpo tem falhado em estimar o significado da exaltação de Cristo e o fato de que estamos assentados com Ele à destra do Pai. Temos um papel a desempenhar. Devemos cooperar com o Senhor em fé. Jesus disse que o Espírito Santo que veio habitar em nós, quando nascemos de novo, nos guiaria em toda a verdade. Certa vez, um pregador pegou uma Bíblia e jogou contra o chão, declarando que não precisava dela porque tinha o Espírito Santo. Mas ele, de fato, precisava da Bíblia, porque você não pode seguir o Espírito Santo separado dela. Quando você sai da palavra de Deus escrita, você está indo longe demais. Fique com a palavra. A palavra de Deus vem do Espírito de Deus. Homens santos do passado a escreveram. Ela é de extrema importância, mas você nunca a compreenderá com sua cabeça, pois precisa compreendê-la com seu coração. Não coloque o Espírito acima da palavra. Coloque a palavra em primeiro e o Espírito em segundo, e você estará seguro. O conhecido editor pentecostal Stanley Frodsham, o autor da biografia de Smith Wigglesworth, destacou o fato de que Wigglesworth era, antes de tudo, um homem da palavra de Deus. E, em segundo, um homem cheio do Espírito de Deus. Essa é uma excelente combinação. Eu gostaria de compartilhar com você um momento do meu ministério, mais precisamente no início. Em 1995, quando eu pastoreava a minha primeira igreja, em cada culto nós víamos pessoas se moverem sob o poder do Espírito Santo. Curas, milagres e revelações eram muito comuns. Era muito comum nossos cultos se estenderem até bem tarde da noite. Mas um dia eu percebi que a unção estava diminuindo e os sinais, assim como as conversões, foram reduzindo até ficarem bem poucas. Quando perguntei ao Senhor por que aquilo acontecia, ele me disse que eu precisava fazer a palavra retornar ao centro do culto. Foi só então que eu percebi o que eu estava fazendo. Eu vinha de uma igreja presbiteriana que não acreditava no batismo com o Espírito Santo, nem em sinais ou milagres. O meu desejo era dar plena liberdade ao Espírito. E por isso mesmo eu não me importava de estender o tempo das ministrações, mesmo que isso comprometesse o tempo da palavra. No final de cada culto, quando as pessoas estavam bastante cansadas, eu sempre procurava encaixar uma rápida reflexão. Naquele momento eu comecei a compreender a direção que o Espírito Santo estava me dando e, mais do que depressa, corrigi meu erro e tivemos um poderoso avivamento nos próximos meses. Não há avivamento que dure sem uma ênfase consistente na palavra, nem na igreja como um todo, nem em sua vida pessoal. O que você está fazendo hoje? Dando mais ênfase à unção ou à palavra de Deus? Uma coisa que eu percebi, inclusive no primeiro capítulo deste audiolivro, quando tratamos da vida e da obra do reverendo Kenneth Hagin, é que ele foi chamado por Deus para ministrar curas poderosas. Entretanto, nós o vemos ser dirigido pelo Espírito Santo para colocar a palavra no centro do seu ministério, a fim de que a experiência que as pessoas tinham através da unção perdurasse. Da mesma forma, precisamos dirigir nossas vidas. A palavra do Senhor tem que ser o centro das nossas vidas, não a manifestação da unção. Sua própria autoridade como crente precisa estar embasada na palavra. Até mesmo o seu relacionamento com o Espírito Santo deve ter como base a palavra de Deus. Pai nosso que estás nos céus, venho diante de ti reconhecer a palavra como bússola e mapa para a minha vida. Compreendo que somente pelo Espírito posso compreender tudo o que a palavra me traz, mas também entendo que o Espírito somente agirá e falará de acordo com a palavra. Por isso, me comprometo hoje a estudar as Escrituras e a andar em conformidade com o que elas dizem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.